Eu quero convidar você para o texto bíblico de Hebreus, capítulo 13. É o último capítulo dessa carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um livro muito interessante no Novo Testamento, porque ele traz à luz o padrão e as recomendações cristãs e faz o seu paralelo equivalente com o Antigo Testamento. Não sei se você já teve a experiência de ler, por exemplo, o livro de Levítico. E é dificílimo, e às vezes chato também, porque é cheio dos processos, dos ritos, das formas. O Felipe trouxe aqui um pouco, falando sobre adoração semana passada. Então, Levítico é esse livro também, que fala um pouco desses padrões de adoração do Antigo Testamento e dessas regras. E Hebreus, ele dá uma descortinada em Levítico, numa leitura do tipo, o que Cristo trouxe para nós, e o que Levítico trouxe, que mostrou algo ali na lei, e agora Cristo revela com a sua graça, com a nova aliança. Então, é muito interessante olhar e ler o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, fazendo esse resumão, talvez, de toda a lei, e especialmente do livro de Levítico. E a gente não tem o autor exato do livro de Hebreus, Há especulações se foi o apóstolo Paulo, se foi Apolo, se foi outro líder lá da igreja no Novo Testamento. Mas enfim, é um texto precioso e eu quero te convidar para o capítulo 13. Capítulo 13 da carta aos Hebreus diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, e dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. O que pode me fazer os homens? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pelo nosso tempo junto de celebração ao Senhor nessa manhã. E eu peço ao Senhor mais uma vez que a Tua palavra venha à nossa mente, ao nosso coração e provoque uma transformação em nós. Hospitalidade. Hospitalidade é uma virtude cristã. No entanto, é uma palavra pouco usual no nosso tempo. Parece que não faz parte do nosso dia a dia e do nosso jeito de ser. Não faz parte nem do nosso vocabulário. Se você perguntar por aí o que é hospitalidade, talvez as pessoas demorarão um pouco para falar isso. Alguns podem entender a hospitalidade na realidade contemporânea como gentileza, como tratar alguém bem, receber alguém bem. E é verdade, mas não é só isso. O sentido bíblico cristão da hospitalidade, ele é muito mais profundo do que comum ou mera gentileza. Primeiro que o texto bíblico começa falando sobre a constância do amor. O nosso amor tem que ser constante. No outro texto bíblico, a Bíblia nos exorta a não cansemos de fazer o bem. E você sabe que o amor na Bíblia, ele nunca é comparado ao amor hollywoodiano,
ao amor dos doramas, no sentido do amor romântico, no amor que envolve declarações, poesias e etc. O amor bíblico, ele tem muito a ver com ação, em todos os aspectos, e em todos os amores da Bíblia. C.S. Lewis tem um livro fantástico chamado 4 Amores, e ele vai fazendo um certo desdobramento do amor de amizade, do amor eros, do amor erótico, do amor de Deus e etc. Então, a exortação ao amor é uma constante para nós, e o amor na Bíblia é sempre prático, é sempre ativo, é sempre ação, é sempre manifesto. Inclusive o amor erótico. Se você ler lá Cantares de Salomão, você vai ter um erotismo na Bíblia com amor, e um amor que tem uma ação ali entre homem e mulher e etc. E esse amor aqui, que Hebreus está nos chamando a viver, ele se traduz na prática em hospitalidade. Seja constante no amor e não se esqueça da hospitalidade. A hospitalidade para nós é um mandamento. No contexto bíblico, a hospitalidade podia significar vida ou morte. Porque você tem que lembrar que as pessoas no contexto bíblico, muitas vezes precisavam viajar. E os maiores perigos da vida estavam nas estradas. Sejam perigos de ataques de animais ferozes, sejam perigos de assaltos. As cidades normalmente eram fortificadas e muradas. Então havia uma certa proteção em estar na cidade. Mas a partir do momento que você tinha que sair da sua cidade para um outro lugar, e necessariamente, comumente, inclusive, passar a noite pelo caminho, porque viajava-se andando ou em lombos de animais, os riscos eram inevitáveis. Lembra da parábola do bom samaritano? É a respeito de um homem que sai de Jerusalém para Jericó e sofre um assalto. Não era incomum isso acontecer. Os assaltantes ficavam mais à vontade de fazer a sua ação à noite, como ainda é comum, e nas estradas. Então, a hospitalidade, receber pessoas, de fato, podia significar preservar a vida daquela pessoa. Não havia sempre pousadas nos caminhos. Não havia comumente hotéis como nós temos hoje. Viajamos para qualquer lugar. Primeiro, porque viajamos de carro, viajamos de avião. Estamos mais protegidos. Segundo, porque as estradas também têm hoje os seus policiamentos. Terceiro, nós temos hospedagem em qualquer lugar que a gente vai. Hospedagem paga, claro, mas tem. A época não era bem assim. Mas como é que a gente traduz, então, essa hospitalidade hoje no nosso tempo? É possível sim traduzir. E a hospitalidade para mim entra nessa chamada contracultura cristã. Sim, porque o nosso modus operandi do nosso tempo, da nossa realidade, não é a hospitalidade. É o egoísmo e a indiferença. Às vezes nós convivemos anos com as pessoas e sequer sabemos onde elas moram. Pensa aí. Às vezes convivemos anos com as pessoas e não adentramos poucos centímetros da vida delas. E esse é muito modus operandi paulista e paulistano, inclusive, mais forte. Não sei quem de vocês já esteve no Nordeste e às vezes se espantou com a hospitalidade das pessoas. Porque a cultura do Norte e Nordeste do Brasil tem uma tendência mais hospitaleira. A nossa cultura paulistana é muito mais distante. Cada um no seu quadrado, cada um na sua vida, cada um na sua casa. Eu não vou na sua, você não vem na minha. Vamos manter uma distância segura. Por vários motivos. Às vezes é por desconfiança mesmo, né? Eu não sei se vai entrar na minha casa, se vai ver o que eu tenho, se vai me assaltar, se vai mandar me assaltar, então deixa eu manter a distância. Às vezes tem um constrangimento, não, a minha casa é muito simples, então
eu não quero chamar para minha casa, melhor que eu aparentemente nas relações, né, estabeleça uma relação aqui mais social, fora de casa, ninguém conhece a minha casa. Às vezes eu não quero mostrar a minha intimidade, eu não quero que as pessoas vejam a minha casa, vejam se está bagunçada, ou se está arrumada, ou se está suja, ou se está limpa, se é bonita, se é feia, se é grande, se é pequena, se tem coisas de luxo, ou tem coisas simples demais que eu não quero mostrar. Há um receio de tudo isso, que nos colocam em perspectiva distante uns dos outros, comumente distante. Mas é interessante que a recomendação e um mandamento cristão é a hospitalidade. É essa entrada de alguma forma na casa, e por que não dizer também, na vida uns dos outros. E a hospitalidade, então, tem a ver com essa abertura para a recepção. A hospitalidade é a sua abertura para receber alguém na sua casa, mas também para receber alguém na sua vida. E é preciso uma disposição cristã, amorosa, para isso. E é por isso que o texto continua dizendo que nós devemos nos lembrar, inclusive, dos que estão aprisionados, como se também nós estivéssemos aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se a gente mesmo estivesse sendo maltratado. Ou seja, sempre haverá pessoas presas, justamente porque cometeram seus crimes, mas ainda assim são pessoas, e às vezes injustamente que não cometeram crimes, mas eventualmente estão sofrendo alguma injustiça. Isso sempre aconteceu ao longo da história. Hoje Diego não está aqui, que ele está interpretando um missionário iraniano. Esse missionário iraniano foi preso no Irã por conta da perseguição cristã. Na nossa perspectiva, muito injustamente, claro, por professar a fé cristã, simplesmente isso, foi preso, porque é um estado religioso muçulmano lá. Mas isso não é novidade. Isso não é novidade do século 21. Isso não é novidade do mundo de hoje. Essa é uma realidade que acontece desde sempre. Às vezes muda a geografia, às vezes a perseguição está ali, às vezes a perseguição está aqui, às vezes a perseguição está lá, está acolá, mas sempre existiu. E as prisões também sempre existiram, justas e injustas. Mas o critério bíblico da misericórdia e da hospitalidade, nesse caso, do amor fraterno com quem está preso, não é direcionado a quem está preso justamente ou direcionado a quem está preso injustamente. É direcionado a todos que estão presos. Interessante isso, né? A Bíblia não diz assim: tem amor fraternal com quem está preso injustamente, e deixe mofar e morrer quem está preso justamente. A Bíblia diz para nós termos amor fraternal com todos os que estão presos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar cadeia, presídio, penitenciária, Fundação Casa. Eu já tive. Aliás, eu vou em cadeia desde acho que de uns 9 anos de idade. Ainda bem que nunca como condenado, por enquanto. Mas a minha avó fazia trabalho de evangelismo e capelania prisional, e ela me levava desde a infância. Inclusive tem uma história interessante, uma situação cômica, tragicômica, eu acho, de uma festa que a gente foi fazer uma vez com meninos da Fundação Casa. Aí eu já era estudante de teologia, e a gente foi fazer uma festa de Natal com os meninos, com Silvaninha Urbani lá e tal, na Fundação Casa, refrigerante, né, comida especial para os meninos, e fomos fazer um samba lá. E aí, do nada, um menino assim, talvez mais desavisado, dos nossos, não dos internos, mas dos nossos, foi cantar aquela música: se gritar, pega ladrão. Os meninos cantaram forte, mas não era uma boa canção naquele contexto, né? Mas enfim, rolou o samba lá para os meninos
da Fundação Casa. Mas, enfim, interessante a Bíblia colocar isso para nós. Interessante a Bíblia sinalizar essa misericórdia e esse amor fraterno a essas pessoas. Ao amor fraterno também aos que estão sendo maltratados, como se a gente mesmo estivesse sendo maltratado. De que qualquer ser humano que sofre maus tratos é comparado aos maus tratos a nós mesmos, e deveria ser assim. Eu não tenho nada contra os animais. Eu acho que eles são bonzinhos. O problema são os pais de pet. Mas às vezes me parece que no nosso tempo existe mais indignação com relação a maus tratos animais do que a maus tratos às pessoas. É muito doido. Não que nós tenhamos que sair chutando cachorro e gato e maltratando animais. Por favor. Não é disso que se trata. Mas perceba que há claramente, biblicamente, uma hierarquia de valores. Daquilo que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, e daquilo que é um animal. E a gente não pode inverter isso. Tratar animal igual gente e tratar gente igual animal. É uma loucura. Pessoas são pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Animais são animais, sempre serão animais. Domesticáveis, não domesticáveis, que tem dono, que não tem dono, de qualquer ordem, são animais. Eu sei que há vida, que há afeto, que há carinho, que há amor pelos animais, mas nunca estará em patamar de igualdade com o humano. O humano, esse sim, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a convocação bíblica para nós tenham misericórdia de quem está sendo maltratado, como se você mesmo estivesse sendo. E aí a gente tem uma outra realidade, semelhante à realidade das prisões, é a realidade das guerras. A realidade das guerras, tem gente que vê guerra e fala, meu Deus, agora o mundo acaba. Agora chegou o final dos tempos. Bom, existe guerra no mundo desde sempre. De Gênesis a Apocalipse, do século I ao século XXI. Tem guerra. Também muda-se as temáticas das guerras, muda-se a geografia, a guerra é ali, agora a guerra aqui, agora a guerra é lá. E eu não estou dizendo isso como que banalizando as vidas que nós perdemos nas guerras, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo assim, existe uma realidade humana que faz a gente matar uns aos outros desde sempre. Por questões políticas, por questões religiosas, por questões territoriais, e muitas vezes elas todas somadas e misturadas. Inclusive, a gente não pode se enganar diante da realidade das guerras mais midiáticas, as guerras que nos aparecem mais na mídia, e as guerras mais escondidas, que nos aparecem menos, mas que matam tanto quanto ou mais. Hoje, a realidade da guerra de Uganda e de Ruanda mata mais do que a realidade da guerra Israel-Palestina ou Rússia e Ucrânia. Entende o que eu estou falando? Existem focos de guerra que são pouco falados, que não há interesses econômicos ou midiáticos em divulgação, então a gente nem fica sabendo, tem que cavar muito, e aí você começa a achar número de mortos e etc. E existem guerras que aparecem mais nas mídias, que faz a gente pensar que só tem essas guerras. Não, tem muitos focos de guerra no mundo, infelizmente. E tem muita gente morrendo, muito mais do que o que a gente sabe, ou o que a gente pensa, ou o que a gente tem acesso. E a Bíblia vai dizer que nós temos que nos compadecer de pessoas sendo maltratadas, como se fosse com a gente.
Porque a Bíblia, ela considera o todo da humanidade como uma grande família. Isso é uma coisa importante que a gente não pode perder de vista. Nós avançamos para um maior individualismo cada vez mais, onde nós nos apartamos das nossas famílias de origem, onde nós deixamos para trás a questão do sobrenome ou do sangue, e nós vamos assumindo a vida por nós mesmos. Mas a Bíblia vai tratar de toda a humanidade. Vai tratar de todo ser humano como essa imagem e semelhança de Deus. A obra de redenção quer alcançar a humanidade como um todo. Então, a realidade dos maus tratos aos humanos que estão perto de nós e a realidade dos maus tratos aos humanos que estão na África, no Oriente Médio, na Europa, eles são humanos tanto quanto nós. E aí, dentro desse conceito, inclusive, de raça, biblicamente falando, eles são todos da raça humana, são todos nossos irmãos. Nessa perspectiva. E a Bíblia coloca que nós devemos nos atentar e ter misericórdia deles. No versículo 4, tem uma coisa que me fez quebrar a cabeça um pouco nesse texto, porque do nada ele começa a falar de casamento. Ele diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro por Deus julgará os imorais e adúlteros. O que tem a ver? A hospitalidade do amor fraternal, agora já vem uma coisa de casamento e de amor, de homem e de mulher. Mas aí eu fui pesquisando e refletindo nesse texto, e eu falei, sabe que acho que tem uma conexão mesmo aí. Tem uma conexão porque na hospitalidade e no amor fraternal, você se abre ao outro. Dentro de uma certa medida. Porque o amor fraternal e a hospitalidade obedece certos limites e certas medidas, certo? Volta à história lá do bom samaritano, o sujeito que vai, o chamado bom samaritano, que vai socorrer o judeu caído no caminho, ele passa ali um remédio nas feridas, ele socorre, ele atende, ele ama na prática, mas ele leva para uma hospedaria. Não era alguém para ele levar, naquele contexto, para a sua casa. Ele leva para a hospedaria, paga a conta da hospedaria e segue o seu caminho. Então a hospitalidade, sim, tem os seus limites. E a maior de todas as hospitalidades, ou a hospitalidade que entra na nossa vida quase que a fundo e sem limites, é de fato quem a gente leva para a cama. Essa é a maior de todas as hospitalidades. Porque quem a gente leva para a cama, biblicamente falando, é quem a gente leva para a vida. Quem a gente divide a cama é quem a gente divide a vida. Quem a gente divide o dinheiro, com quem a gente divide os afetos, com quem entra na nossa vida do jeito mais íntimo possível. E a gente entra na vida dela do jeito mais íntimo possível. E aqui está uma outra coisa muito contracultural. Porque olha como é doido o nosso tempo. O nosso tempo é de distanciamentos, de certos isolamentos, de certos egoísmos, de certas indiferentes, cada um na sua. Mas, em contraponto a isso, a intimidade sexual está totalmente aberta. Você não leva a pessoa para a sua casa, mas você leva para a sua cama. O desconhecido, a desconhecida. Não é doido isso? De repente você tem um nojo de ir na casa de alguém e usar a mesma toalha de rosto, que alguém lavou a mão ali no banheiro e limpou o rosto. Mas não se tem certos pudores e nojos de ir para a cama com quem não se conhece. Não é doido isso? E a Bíblia trata o contrário.
a Bíblia trata. Nós devemos ter amor fraterno, misericórdia, hospitalidade uns com os outros. E o avanço e a profundidade do amor sexual que vai chegar na cama, que vai chegar no sexo, que vai chegar nessa intimidade, esse é o ápice da intimidade. Esse é o último nível, esse é o último ponto de estarem nus um diante do outro, de estarem na mesma cama, de estarem literalmente num ato sexual um dentro do outro. A Bíblia vai dizer, esse é o máximo. Esse é o máximo da intimidade. Deve ser também o máximo do amor. É o máximo. É o mais profundo que você pode ser e viver com alguém. É dentro da intimidade sexual, é dentro de um casamento. E as pessoas não entendem ou não se dão conta de como a Bíblia trata isso. E é por isso que algumas pessoas às vezes se encanam e falam assim, nossa, mas parece que o pecado sexual é mais pesado do que outros tipos de pecado na Bíblia. Eu tento não ficar pondo esse peso, eu tento pensar, e até teologicamente a gente aprende que pecado é pecado, que não existe pecadinho e pecadão e etc. Mas também é verdade que na questão sexual, a Bíblia dá uma valorizada nessa intimidade de forma mais profunda. Paulo, quando escreve ao Coríntios, ele fala assim, ó, quem peca de outras formas, que não um pecado sexual, peca fora do corpo. E quem peca sexualmente, peca para dentro do corpo. E aí Paulo diz, e vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Do tipo, realmente existe uma coisa que você faz fora do seu corpo, e existe uma coisa mais profunda que você faz para dentro do seu corpo. E vocês são templos do Espírito Santo. Do tipo, o que você está pondo dentro do seu corpo? Quem é que está nessa intimidade que está dentro de você e você está dentro dela? E aí é nesse mesmo texto que Paulo diz, olha, quem tem relação sexual com uma prostituta, se torna um prostituto. Porque se torna uma só carne. Porque avança nessa intimidade, nesses graus e nesse nível. Então é por isso que a intimidade sexual é tratada com tanto cuidado. Porque é um nível mais profundo que se pode ter de intimidade, de entrega, de corpo a corpo, literalmente. E aí é por isso que o texto de Hebreus diz que esse nosso leito, essa nossa cama, deve ser conservada pura. E essa pureza aqui, na minha perspectiva ao menos, não trata-se de um pudor na prática sexual do pode isso, não pode aquilo. A pureza aqui trata-se dessa pureza dos dois, no sentido de que eu estou totalmente entregue a ela e ela está totalmente entregue a mim. Essa é a nossa pureza. Não tem um terceiro elemento aqui na nossa cama. Não tem uma terceira coisa aqui na nossa imaginação. Somos nós dois. Essa é a pureza. Não é a pureza de, pudores disso, daquilo, entre o casal. Mas é a pureza de que entre o casal há confiança, intimidade, sinceridade e fidelidade absoluta. E aí há a entrega plena de um para com o outro. Coisas que talvez os homens não assimilam tão bem, que o homem é mais bicho na sexualidade, mas normalmente as mulheres têm mais essa coisa da confiança. Preciso confiar no meu parceiro, preciso saber quem está aqui comigo e ter essa confiança plena para eu ter o prazer pleno. E é isso mesmo. Então, por isso que a nossa hospitalidade deve obedecer graus de entrada na nossa vida. Obedecer os graus de quem entra na nossa vida como um colega de trabalho, graus de quem entra na nossa vida
como um conhecido, graus de quem entra na nossa vida como um amigo, grau de quem entra na nossa vida como um irmão. Provérbios vai dizer que há amigos mais chegados que o irmão. Então, às vezes, a gente cria vínculos de amizade tão forte que vira irmão. C.S. Lewis vai dizer que a amizade é o sentido mais elevado de amor, inclusive. E há aquele grau maior de todos, que é quem a gente leva para a cama, que é essa intimidade profunda de entrada na nossa vida. Depois disso, ele ainda diz que a gente deve se conservar livre do amor ao dinheiro. Essa é uma outra contracultura, né? Que as pessoas têm a tendência de amar o dinheiro e odiar as pessoas. A Bíblia diz para a gente amar as pessoas e não amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Uma boa palavra a respeito de economia, né, nesses tempos conturbados, que a gente fica preocupado, independente da nossa perspectiva ideológica. A realidade econômica é como é que isso vai nos afetar. Afetar a nossa família. Taxações, tensão política. A tensão política vem antes da tensão econômica, a tensão econômica vem antes da questão política. O que está por trás de tudo isso, que a gente talvez não dê conta de saber também. Mas, na prática como é que fica a nossa vida, o nosso emprego, o nosso dinheiro, as nossas contas para pagar, o nosso futuro. Há um temor. E a exortação bíblica aqui é, primeiro, nós não temos que amar o dinheiro. Nós temos que amar a Deus e as pessoas. Esse é o foco do nosso amor, não o dinheiro. Então essa é uma questão muito forte que a gente precisa se policiar. Eu estou amando mais as pessoas ou mais ao dinheiro? A minha preocupação, ela é mais com as pessoas presas, maltratadas, ou é mais com o dinheiro? Né? Na época da Covid, houve essa questão, né? Vamos salvar as vidas ou vamos salvar a economia? Vamos salvar as empresas ou vamos salvar as pessoas? O ideal é termos tudo bem, né? Pessoas e economia. Mas, biblicamente falando, volta à questão da hierarquia entre pessoas e animais. Entre pessoas e dinheiro, muito mais. Não amar o dinheiro, amar as pessoas. Se importar com elas. E crer e ter contentamento, crendo que o que Deus nos dá sempre será suficiente. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nem sempre vamos ter sobrando, nem sempre vamos ter para o luxo, mas eu creio que sempre teremos o suficiente. Sempre teremos o necessário para viver. Eu não fiz voto de pobreza, embora eu considere que o estilo de vida ali simples seja um testemunho cristão. Eu sei, e já tive momentos de privilégio, de ambientes confortáveis e gostosos. E sei que é melhor dormir numa cama confortável
do que no chão frio. Porque, inclusive, eu já dormi em camas muito confortáveis e já dormi no chão frio. E é claro que eu sei o que é melhor e mais gostoso. Mas apegar-se a isso, apegar a esses luxos, não é um bom apego. Primeiro, porque a gente nem sempre vai dar conta de tê-los. E segundo, porque às vezes, para tê-los, a gente pode ter que passar por cima de pessoas. E aí não é legal. Entende? Aí não é legal. Então, é bom a gente considerar essa consciência. Esses dias de férias, eu sempre faço essa conta nas cidades novas que eu conheço. Eu estou aqui no rolê dos turistas. Como é que deve ser o pessoal na periferia daqui? Eu estou aqui no rolê de quem está gastando um dinheiro e de quem está vendo a parte bonita da cidade. O que será da parte pobre da cidade? Por exemplo, para mim um caso clássico é Dubai. Talvez hoje a cidade, né, uma das mais famosas do mundo. E eu estive em Dubai. Muito luxo para todo lado. Muita riqueza, parece que o negócio é tudo de ouro. Mas aí, conversando com o guia que nos atendia lá, um egípcio, ele dizia: eu não tenho condição de trazer minha família para morar em Dubai. Minha família está no Cairo, minha esposa e meus filhos. Eu venho aqui só para trabalhar e volto para o Egito. E aqui, a única coisa que eu tenho condição de ter aqui em Dubai é alugar uma cama num quarto coletivo. Eu consigo pagar uma cama para dormir com o dinheiro que eu ganho aqui em Dubai. Ele falou: em Dubai, as pessoas que têm benefícios públicos são 10 a 20% da população, que é originária local. Todos os estrangeiros, todas as pessoas que vêm de fora, não têm nenhum benefício público nos Emirados Árabes Unidos. Nem saúde, nem educação, nem médico, nada. Absolutamente tudo particular. Ele falou: por isso que eu não dou conta de viver aqui. Eu não tenho nenhum benefício público, só 10 a 20% da população que tem. E mesmo que meu filho nasça aqui, ele falou, mesmo que meu filho nasça em Dubai, ele não tem cidadania plena, nascendo aqui. Portanto, ele não vai ter nenhum tipo de benefício governamental para nada. Para absolutamente nada. Essa é a realidade. O que não aparece na foto. Né? E que a gente tem que ter essa consciência do que está por trás daquilo tudo, o que sustenta esses luxos. Né? No caso de Dubai, 40% da população são indianos. Imigrantes indianos. É o que sustenta todo a cidade ali, aquela realidade toda. Muito interessante a gente poder observar isso e, inclusive, se compadecer de quem sofre, mesmo no meio de tanto luxo e riqueza. Entende? E aí, por isso que a Bíblia diz, não tem amor ao dinheiro. Contente-se com o cuidado de um Deus que nunca vai te deixar, que nunca vai te abandonar. O Senhor é o meu ajudador e eu não temerei o que me pode fazer os homens. Isso deve acalmar o nosso coração nesse momento de perturbação política e econômica. Do tipo, a minha confiança está em Deus. É verdade que o Trump tem poderes, muitos poderes. É verdade que o Lula tem outros poderes aqui, como presidente do nosso país. É verdade que tem outras forças políticas, econômicas envolvidas nisso tudo, de empresários, de banqueiros, de sei lá o quê.
E a gente não sabe bem como é que essas confusões nos afetam. Mas muitas vezes a gente tem medo porque nos afeta. Mas independente disso, nós temos de permanecer confiantes em Deus. O Senhor há de nos sustentar. E diante dessa crença e desse sustento, nós devemos continuar abrindo a nossa vida, as portas da nossa igreja e da nossa casa para hospitalidade, para dividir o que nós temos. Porque a hospitalidade é também compartilhar o que a gente tem. Eu sou muito feliz com o nosso testemunho como igreja de hospitalidade. Os irmãos hispanos chegaram aqui, os que se reúnem aqui na parte da tarde, e eles vieram quase que despejados de uma outra igreja, porque eles dividiam espaço com uma outra igreja e eles não estavam conseguindo pagar o que aquela igreja requeria deles. E eles vieram para cá, e a gente pôde perguntar para eles, quanto vocês podem pagar? A gente gasta 10 mil reais aqui por mês, para manter o nosso espaço. E eles disseram, pastor, a gente pode pagar 1.500. E a nossa igreja, em assembleia, disse, tudo bem. A gente recebe os 1.500 dos irmãos. Hoje eles usam mais o espaço que a gente. Mas a gente entende que foi hospitalidade, generosidade cristã para com uma outra igreja, que é inclusive maior que a nossa em número de membros, mas com menos recurso financeiro que nós. E tudo bem. Essa semana nós recebemos aqui um grupo, acho que de 10 ou 15, dormindo aqui a semana toda, de hispanos, que vieram de outros países para fazer ação evangelística aqui na região. E mais uma vez a nossa liderança, a nossa diretoria disse, ok pastor, vamos receber, vamos abrigar essas pessoas, vamos acolhê-las aqui, apoiando a missão que elas vêm fazer. Mais uma vez, hospitalidade, acolhimento. E graças a Deus a gente tem dado um bom testemunho nesse aspecto. As casas que se abrem para os pequenos grupos é um exemplo também de hospitalidade. Porque você abre para um pequeno grupo e você não sabe exatamente quem vai vir. Você abre para um pequeno grupo e você acaba tendo um pouco mais de trabalho ali, né? Para receber as pessoas, para ajeitar a casa, para não sei o quê. Pelo menos na minha, né? É difícil estar arrumado. O dia do pequeno grupo é a oportunidade de arrumar a casa para receber os irmãos. Mas que bom, é um testemunho de hospitalidade. Tem gente com a cabeça paulistana tão forte que fica admirado. Como assim você recebe gente estranha na sua casa? Como assim vocês abrem assim, dá o endereço? Tem gente que não dá o endereço por nada, por medo, desconfianças e tal. E de repente a gente solta o endereço aí no grupo do WhatsApp do povo para ir lá na casa no dia do pequeno grupo. Mas que bom, que bênção a gente poder ser assim e isso ser um testemunho cristão. Então a hospitalidade, a forma como a gente se abre a nossa casa, abre a nossa vida, é também um testemunho cristão de generosidade. É um testemunho cristão de humildade. Estou abrindo a minha vida, estou abrindo a minha casa. Está aqui o meu sofá, a minha mesa, as cadeiras, o que eu tenho está aqui. E a gente precisa ser assim com a nossa própria vida, a gente precisa ser assim como igreja. E isso ser uma marca, um testemunho cristão. No café eu estava conversando com o irmão Carlos, ele estava agradecendo, né, falando do acolhimento, do não julgamento. E é isso tem que ser levado a sério, porque isso é e deve ser o nosso testemunho cristão. No mundo de igrejas de espaço VIP, a gente ser um mundo que acolhe todos como VIPs. Que bom, que bom. E precisa ser assim. E
precisa continuar sendo assim. E a gente precisa levar isso a sério, como um valor. Para nós, a gente insiste sempre, né, no nosso café aqui das 10, porque para a gente é culto, é sério, é valoroso, porque é uma marca de acolhimento. Quem chega, toma o café, come o pãozinho, pega o que está na mesa, às vezes está super farto, às vezes está mais simples, mas tem. E quem chega, come. Tem que ser assim. Tem que ser assim na nossa vida. A gente precisa traduzir isso. E aí talvez, o que é a sua igreja? A sua igreja é o worship? A sua igreja é parede preta? A sua igreja é tradicional? A sua igreja é pentecostal? Nossa igreja é do café. Nossa igreja é a igreja do café da manhã. Nossa igreja é a igreja da hospitalidade, da generosidade. Com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente é. E que bom que a gente é assim, que a gente continue sendo assim, levando isso a sério como parte do nosso testemunho cristão. E eu fico feliz quando eu vejo igrejas assim. Essa semana a gente teve um evento da Convenção Batista na Igreja Batista de Brás Cubas, e eu achei interessante que a lógica daquela igreja é não vender nada, especialmente em termos alimentícios. Então era um evento com 500 pessoas por dia, e todos os cafés, coffee breaks, e ontem teve até almoço, gratuito. Porque é uma decisão da igreja oferecer gratuidade em todas as refeições, em todas as alimentações, para qualquer número que for de gente. Achei o máximo. Uma igreja grande tem condições para isso, mas quantas igrejas grandes têm condição para isso e não fazem, né? Então achei interessante. Sempre aberto para todo mundo, e sempre todo mundo vai poder comer, porque ninguém vai precisar pagar individualmente. É claro que se paga por meio das contribuições, dízimos, ofertas, mas ali quem chega come. Eu admirei e achei bonito e achei hospitaleiro essa atitude, né? Hospitalidade. Então eu quero te convidar a ser hospitaleiro, hospitaleira, sempre, com quem entra na nossa vida, da sua vida. Desde quem entra aqui na igreja, quem senta do seu lado para você dar um bom dia, um abraço, até aquele cuidado especial com quem deita na sua cama. Sua esposa, seu esposo, que é da sua mais íntima intimidade e da sua maior hospitalidade, que você recebe sempre bem, sempre com amor. E que a gente seja assim em todos os relacionamentos, em todos esses níveis da relação, da hospitalidade e do amor. Então eu vou deixar um desafio para você nessa semana. Convide alguém para chegar um pouquinho mais na sua vida. Talvez tomar um café na sua casa, talvez te encontrar e se aproximar um pouco mais da sua vida. Quem sabe você coloque em prática essa hospitalidade. Depois você me fala como foi. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus hospitaleiro, que nos recebe de braços abertos, como teus filhos, nos recebe na tua presença. E que a nossa vida seja uma vida de amor e de hospitalidade, Senhor. Como um testemunho cristão, como parte da experiência de fé que nós temos, nós estejamos abertos a esse amor fraternal uns para com os outros, a hospitalidade, para que pessoas entrem na nossa vida, participando de quem a gente é, de quem a gente pode ser. Que a tua boa mão esteja sobre nós e a gente
se abra para que pessoas entrem na nossa vida, para que a gente entre na vida das pessoas, com amor, com cuidado, com santidade, mas com hospitalidade. Em nome de Jesus. Amém.